Há pouco, Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa Brasileira, ou seja, o meu e o seu presidente, deu um pronunciamento oficial, foi agora às 8h30 da noite, em que ele tenta alertar a população sobre que medidas o governo está tomando aí para lidar com a pandemia global do coronavírus. Ou seja, um pronunciamento oficial sobre o assunto que mais está afetando a vida de todos os brasileiros no momento e pretende, muito provavelmente, vai afetar negativamente pelo menos até agosto deste ano, ou seja, nós estamos recém em março. Temos um semestre pela frente para lidar com seriedade com o problema e, portanto, eu ainda não assisti esse pronunciamento, mas me pediram para assistir ele e dizer o que eu acho, tá? Então, tô aqui, né, vou falar apenas aquilo que eu considero interessante. Eu acho que eu vou ouvir bomba, mas eu tô convidando vocês a, junto comigo, reagir a esse vídeo de pronunciamento do Bolsonaro pra gente ver o que tá certo, o que tá errado, como a gente deve se preocupar com o que ele tá falando. Enfim, vou colocar aqui agora e vamos assistir então. Do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro... Legal, no começo aqui ele está apostando, está sendo, acho que, bastante sensato, né? Ele está percebendo que existe um problema de magnitude global, e ele está dizendo, o governo está se preparando. Ok, estamos tentando lidar com isso desde que resgatamos os brasileiros de Wuhan, que teve toda aquela comoção pública com os brasileiros pedindo para o próprio Bolsonaro, né, que sejam resgatados. Isso aconteceu. Ok, parece bacana. Vamos ver então o que mais ele fala. O ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. De fato, Mandetta está fazendo um trabalho que eu acho que é promissor, bastante responsável. Eu, pessoalmente, pelo que eu vi a atuação e as entrevistas que ele deu, não tenho o que criticar. Mas eu sei que o Bolsonaro, ele criticou e teve diversas discordâncias públicas com o Mandetta, né? Então eu não sei até que ponto isso aqui é fingimento ou tentando dizer, olha só, o Mandetta, que está sendo elogiado pela opinião pública, ele está também no meu governo, ele é alguém que eu escolhi, né? Só que o Bolsonaro, por ter essas divergências com o Mandetta, né, parece que... eu diria que ele não está sendo sincero aqui, né, pelas tretas. Eu diria que ele realmente não está sendo sincero aqui, mas ok, ele fez o que qualquer presidente responsável deveria fazer, que é ele elogiar um ministro da saúde que está prestando um serviço de qualidade, que é o esperado frente a uma pandemia que é global e que está afetando a nação agora e que todas as projeções científicas dizem que vai afetar muito mais, né? Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Tá bom, ele tem dois fatores aqui interessantes, fatores que qualquer governante precisa pesar. Temos pânico e histeria, de fato, tem muitas pessoas que veem os dados e pensam, meu Deus, é o fim do mundo, isso existe, é comum que as pessoas estejam em pânico. E por outro lado, tu tem uma necessidade de tirar o país da chafurdação econômica, que esse é o papel do Paulo Guedes, não é mesmo? Então tu tem um conflito aqui de valores, tá? Eu diria que o Bolsonaro está mais preocupado em salvar a economia brasileira do que efetivamente em salvar vidas. Ao menos se o Bolsonaro de fato está acompanhando as previsões científicas em torno da Covid-19, da SARS-CoV-2, né, o coronavírus SARS, né, da insuficiência respiratória de tipo aguda grave, né? Se ele realmente está acompanhando, como por exemplo a live do Átila, que deixou bem claro o problema que a gente está enfrentando aqui, eu vou deixar no card aí para vocês assistirem a live do Átila, vale muito a pena, é 1 hora e pouca da tua vida que vale a pena prestar atenção, né? Se o Bolsonaro está a par dessas informações, então qualquer relativismo tentando salvar a economia pode ser um grande problema para a saúde nacional, né? Mas vamos ver o que mais ele está aqui, né? Tá dizendo aqui, porque
não sei até que ponto tu criticar a histeria, o pânico, isso realmente é uma boa crítica em função do fato de que, pelas previsões dos piores cenários possíveis, nós temos um cenário de até 1 milhão de mortes de brasileiros se a gente continuar do jeito que está rolando, que é apenas a mitigação. Para a gente parar até agosto desse ano na casa das milhares de mortes, das dezenas de milhares, 10, 20, 30 mil mortes de brasileiros, seria necessária a supressão, ou seja, seria necessário que o Bolsonaro, junto aos esforços dos estados e municípios, colocasse policiais na rua obrigando as pessoas a ficar em casa, como a Itália está fazendo, como a China fez, já que não tem recurso para fazer testes aos milhares todo dia, como a Coreia do Sul fez. Tá? Então, o mais responsável pelas próprias considerações científicas disponíveis até o momento é o regime de supressão, ou seja, estado de exceção. Tá? Se o Bolsonaro não está apoiando isso, né, ele está preferindo manter as coisas economicamente viáveis do jeito que ele acha que é o certo, ele provavelmente está escolhendo, talvez inconscientemente, talvez por ignorância, ou talvez por má fé. De qualquer forma, é ruim que ele escolha isso, né? Tá escolhendo a morte de milhões de vidas ao invés de apenas centenas de milhares, né? A melhor forma de reduzir isso é justamente parando a economia. Não tem outra previsão para isso, né? Acredito que os próprios economistas sabem muito bem disso, tá? Mas vamos ver o que ele coloca aqui, já que ele já pesou os critérios, né? Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Tá, assim fizemos, ok, tentando conciliar os pânico e a histeria global, nacional, com a necessidade de salvar empregos, quase contra tudo e contra todos. Peraí, como assim contra tudo e contra todos? As pessoas, por acaso, estão erradas em cobrar justamente que o governo tente tomar providências que sejam sustentáveis no melhor dos cenários possíveis? A questão é de que o Bolsonaro entenda quais são os melhores, qual é o melhor cenário possível frente a quais critérios ele estabelece. Se ele quer o critério de salvar a economia a despeito de qualquer situação, mesmo à custa de milhões de mortes, talvez ele inclusive erre aí. Porque tu não consegue salvar a economia no médio e longo prazo se as pessoas não estão lá para consumir. As pessoas precisam estar existindo para salvar a economia. Se tu tem muita morte, talvez quem ganhe e eleve o PIB com isso sejam as agências funerárias. E não a economia como um todo. Tá? Então, para salvar a economia no momento, a gente precisa parar a economia no momento. Isso aí é o que os cientistas estão, os virologistas, todo o pessoal que está pesquisando o assunto está chamando de método de supressão, que é o achatamento da curva. Tu tem uma curva, e o Atila explica muito bem isso, mas tu tem uma curva que foi no Imperial College of London, que foi uma encomenda do Reino Unido e dos Estados Unidos para saber quais os custos de fato de eles pararem a economia ou de eles continuarem, né, ou do jeito que estava, que era justamente deixando. O Reino Unido estava com essa política totalmente irresponsável de vão deixar as pessoas contraírem a doença e elas vão criar imunidade e o vírus vai acabar assim. Daí eles mudaram a política, agora eles estão fazendo supressão no Reino Unido. Justamente porque saiu esse estudo que o Atila apresentou no dia 20, que mostra exatamente isso, cara. Que se a gente não aplicar supressão, se a gente não parar tudo, fechar escolas, fechar empresas das mais variadas, ou seja, só deixar serviços essenciais, como supermercados, como polícia militar, civil, como, enfim, hospitais, especialmente hospitais, né? A gente não vai conseguir sair dessa crise da melhor forma possível. Então, o Reino Unido e os Estados Unidos, depois que esse estudo do Imperial College of London saiu, né, eles mudaram sua visão sobre o problema. O Bolsonaro parece que não está ouvindo os cientistas aqui. Ele está tentando ter um aconselhamento econômico, só isso. Só que os economistas não sabem alguns certamente sabem, mas não sei se o Paulo Guedes sabe do problema real que ele vai ter que enfrentar se ele influenciar o Bolsonaro aqui a deixar o coronavírus para lá e fingir que está tudo bem, né? Ou se ele, de fato, aceitar o dano econômico que toda a sociedade, todo o mundo já está aceitando para combater um inimigo em comum. A Itália, por exemplo, que está sofrendo pesadamente com isso, eles não falam já que é um probleminha. Eles estão falando, nós estamos em guerra. É um inimigo invisível. Está ameaçando a nossa própria existência. A existência da vida como nós conhecemos. E o encerramento de muitas e muitas vidas. Muita gente não vai estar para assistir o que vem depois.
Isso pode ser inclusive você, pode ser um familiar seu. Não vai pensando que porque na estatística diz, sei lá, 60% de pessoas se curam naturalmente, não vai pensando que tu vai fazer parte desses 60%. Tá bom? É uma situação calamitosa que ninguém faz ideia do que está por vir. O mais próximo do que a gente pode saber sobre isso é pelas evidências científicas de como o vírus se comporta, como esse vírus especificamente se comporta. E isso vai definir a economia global como já está definindo. Se o Bolsonaro quer remar contra a maré, talvez o país sofra muito mais no médio e no longo prazo por isso, né? Então, contra tudo e contra todos. Cara, os países pelo mundo, né? Tu que gosta de pagar pau para os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos tá buscando tomar as medidas que os cientistas estão dizendo que são as melhores possíveis, tá? Então, se tu quer ser contra tudo, contra todos, e tudo e todos estão fazendo o certo, bom, tu tá tentando fazer o errado, é isso? Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. O meio de comunicação faz o quê? Ele noticia. Tem que passar informação. Se morre 5, 6 mil pessoas na Itália num curto período de tempo em função de um vírus que ninguém tem tratamento, não tem cura, não tem remédio, não tem leitos para lidar com isso aí, tu quer o quê? Que a mídia apareça, tá tudo bem, pessoal, é só uma gripezinha? Isso é irresponsável que o Bolsonaro tá falando aqui. Eu diria, eu não sei se tem preceitos legais constitutivos para isso, mas eu diria que esse discurso aqui, até aqui o momento, já é complicado o suficiente para ele receber um processo de crime de responsabilidade e sofrer mais um impeachment no Brasil, né? Que é bem complicado até para... Tu já tem uma instabilidade econômica, imagina uma instabilidade política. Bolsonaro não tinha que estar colaborando para isso. Ele tinha que acatar o que os cientistas dizem, tá? Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito. Tá, e daí que tem um grande número de idosos e clima diferente de nosso? Por acaso não tem gente morrendo de coronavírus com 26 anos? Pessoas com 30 e poucos anos morrendo com isso aí? Vai ignorar agora que isso está acontecendo? Não tem gente caindo na rua porque não está conseguindo respirar direito? Né? E a gente tá em outono agora, tá para chegar agora o inverno. Se lá na Itália é mais frio, e o inverno do Brasil também é frio o suficiente para o coronavírus se manter por um longo tempo nos seus hospedeiros, que somos nós, especialmente pessoas que são assintomáticas, ou seja, não demonstram sintomas, e elas espalham o vírus por aí adoidadamente sem nem elas saberem que estão espalhando, né? Perdão, mas a possibilidade de infectar pessoas do coronavírus é muito grave. Parece que no Brasil chega a quase 100% da população a possibilidade de infectar. O Bolsonaro muito provavelmente está infectado com o coronavírus. Porque quando ele foi lá para aquela reunião, não foi em Davos, esqueci agora o nome do lugar, mas que todo mundo que estava lá pegou coronavírus, um monte de gente que estava com ele tá com coronavírus, 20 e poucas pessoas, sei lá. Ele diz que não tá, fez 2, 3 testes, sei lá, dizendo que não tá, mas não publicou em nenhuma rede social o teste dele, né? Cara, por favor, né? Tá minimizando um problema de saúde pública que nem é meramente nacional. Problema de saúde pública a nível global. Ele não está apenas colocando brasileiros em risco com esse discurso, ele está colocando inclusive outras nações em risco ao permitir que, sei lá, o Brasil não feche suas fronteiras e deixe que os brasileiros fujam daqui pensando que, sei lá, na Europa ele vai estar melhor, ou sei lá, no Paraguai ele vai estar melhor, ou sei lá, enfim... Enquanto as pessoas não forem seguradas em casa, enquanto a mobilidade, enquanto o nosso direito de ir e vir não for suprimido em nome do direito à vida, bom, a gente vai ter muitas vidas perdidas, não é mesmo? Todas as evidências científicas estão apontando para esse nível de preocupação que eu estou querendo alertar aqui para vocês. Agora eu pergunto, eu estou trazendo pânico para vocês? Ou eu estou sendo realista? Perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. Isso aí foi ironia, né? Foi tipo um sarcasmo, tipo...
Porque ele começou, no primeiro minuto de pronunciamento, ele já começou com um discurso divisível, né? Contra tudo e contra todos, né? Aquela velha dicotomia, parece que ele foi treinado com aquele lema do Stalin ou do Hitler agora, não sei, que diz que para controlar, não sei quem foi o líder político que falou isso, mas para controlar uma população tu precisa primeiro dividi-la, né? Parece que ele tá tentando dividir as pessoas aqui. Né, dizendo que tem um inimigo, na verdade o inimigo não é o coronavírus, é a imprensa brasileira, tá? Porra, mano. É isso que tá dando a entender aqui, sabe? Se tu quer realmente pacificar, acabar com a histeria, acabar com o pânico moral que tá surgindo em todos os cantos, e que certamente teve, eu não sei, imagino que teve algum panelaço quando o Bolsonaro tava se pronunciando. Se tu quer acabar com isso, se tu quer acabar justamente com esse divisionismo que a mídia supostamente está causando contra o governo, então tu para de ser divisionista. Para de dizer que tem um lado do bem e um outro lado do mal. Pelo menos no discurso oficial tu tenta ter uma aparência mais pacífica. E não dizer que o inimigo mora na Rede Globo. Tá? É meio tosco, é bobinho, é infantil. Isso aqui é sério, parece que eu tô ouvindo um tiozão que tem alcance nacional. Sabe? Eu acho que, sei lá, tios, parentes meus mais velhos falariam uma coisa melhor que isso. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Brevemente o que, Bolsonaro? Agosto? As projeções científicas são essas. Tu tem um pico agora em maio, se eu não me engano, pico de infecção generalizada e a melhor forma de conter essa infecção generalizada é achatando a curva da infecção. Né? Que tu tem o nível de leitos hospitalares, tu tem esse pico de infecções e tu tem situações em que a infecção é maior ou não. Fazer nada, que era a política do Reino Unido, dava tipo uma infecção de quase 80% da população. E de 80% da população, imagina 80% sendo aqui 100 milhões de pessoas. Tá? E 60% fica num estado de alerta e, sei lá, 10% dessas 100 milhões vai estar crítica e 4% morre. Tá? 100 milhões, 4% de 100 milhões é o quê? 4 milhões de brasileiros. Tá? Então, se 4% parece pouco, ou sei lá o que for, né? Num nível massivo de infecção, aquilo vira uma espécie de genocídio. É uma coisa que lembra bastante a gripe espanhola, que matou 25 milhões de pessoas pelo mundo em 1918. Tá? Não é coisa para se ignorar. E a gripe espanhola, com tanta morte, desestabilizou a economia mundial. Teve gente que tentou continuar com seu comércio, coisa assim, mas teve que pagar o pato igual. Então a gente precisa achatar a curva, os cientistas sabem disso. Tá? E sim, a vida tem que continuar, mas depois que a gente superar esse problema. Tu não cria leitos hospitalares de nada, tu não tem vacina do nada, precisa de 1, 2, 3 anos para sair uma vacina. Tu não tem remédio nenhum disponível no momento, e o remédio também não cura, ele só serve para tratamento. Pode dar alguma complicação, pode nem funcionar. Tá? A gente não... Sabe, dá raiva, tá ligado? Porque, cara, é o símbolo maior do Brasil, infelizmente, sendo irresponsável. Não é questão de espalhar o pânico, é questão de mostrar para as pessoas, olha, a gente tem um desafio seríssimo pela frente e a gente precisa tomar as melhores medidas e elas são as medidas cientificamente comprovadas que funcionam, tá? E infelizmente a gente precisa suprimir o direito de ir e vir do ser humano e deixar todo mundo em casa. Ele não defende isso, pelo visto. A vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento ok, dá para ser mantidos os empregos. Para quem quiser estar preocupado na verdade, os empregos, certamente vai haver muita demissão em massa ou coisa assim. A economia está quebrada, vai ter muitos problemas de outras ordens aqui. Mas a gente precisa, principalmente, que as pessoas se alimentem e sobrevivam nesse próximo semestre. Tá? Então, a dica que eu dou é que entrem no site rendabasica.org.br, se eu não me engano. Procurem no Google aí, Renda Básica Universal. Tem um site que o Leon e a Nilce do canal
a Academia Chave, né, estão divulgando isso e está dando algum sucesso, que é justamente um projeto que é bem embasado até economicamente, que defende a renda básica para pelo menos 77 milhões de brasileiros. A gente tem 210 atualmente, parece, 215, não sei. E uma renda básica de R$300 por mês seria suficiente para que as pessoas estejam em situação de subsistência, podendo comer o mês inteiro. Tá? Se elas souberem racionar bem, e se os mercados em regime de supressão eles também consigam racionar bem enquanto as pessoas podem, enfim, comprar ou não, né? Isso se a gente tiver uma crise na distribuição de alimentos, que essa crise de distribuição de alimentos não vai acontecer se a gente entrar no regime de supressão, se a gente evitar que os produtores de alimentos não sejam contaminados. Se a gente ficar interagindo com eles livremente, é muito maior a chance dos produtores serem contaminados e a gente vai ter uma crise alimentar. E aí a coisa vai ficar feia, tá? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é justamente não permitir que o pessoal dos serviços essenciais esteja mal de saúde a ponto de ajudar na lotação dos hospitais. Eles têm que estar bem para que a nação possa aguentar, tá? Tudo que está por vir ainda. A gente nem faz ideia. A gente ainda nem não passou por um pedacinho do problema. E ainda assim já tem gente morrendo no Brasil, ainda assim a gente já tem milhares de infectados, sem contar os subnotificados. Ou seja, se a mídia diz que tem 2 mil confirmados, vocês joguem para 10, 15 mil. Porque a grande maioria das pessoas não está sendo testada. Tu só é testado depois que tu chega mal no hospital. E aí tu já tá meio comprovado que tu tem um problema. Das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. A gente vai voltar à normalidade depois que esse problema passar. E a melhor forma de passar esse problema é justamente achatando a curva do nível de infecção. Como faz isso? A gente já sabe. Supressão da economia e do direito de ir e vir. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Bolsonaro se enquadra aqui, né? Agora... Então, por que fechar escolas? Vocês ouviram isso, né? O problema é pessoas acima de 60 anos, né? O grupo de risco, então por que fechar escolas? Mano, se tu não entende lógica básica, o problema não é meu. O problema não é da nação que tem que estar te aturando, te ouvindo. Todo mundo, praticamente todo mundo é vetor de doença. Eu, tu... Sabe, vocês estão assistindo, Bolsonaro é um grande vetor de doença, da medida que ele está apertando mão doidadamente por aí, está indo em manifestação de forma irresponsável, ele pode estar passando doença para outros idosos que acompanham ele e que acreditam no mito, sabe? Neste momento pode ser que alguém que entrou em contato numa manifestação com o Bolsonaro esteja morrendo de coronavírus, sabe? E aí, vamos responsabilizar o mito? Então, se tu não entende lógica básica, por que fechar escolas, tu não entendeu a gravidade do problema. Toda criança, todo adolescente, todo professor, todo funcionário de escola, os pais, muitos desses pais são... Não, às vezes a criança não tem nenhum pai, às vezes ela só mora com o avô porque os pais morreram, coisa assim. Tem que buscar a criança. Os tios da van, né, do transporte escolar, não é apenas em criancinha saudável e esportiva que faz exercício que está lidando com isso numa escola. É todo um contexto comunitário e familiar. Escola é um grande vetor para a doença, porque as crianças estão numa sala de aula, um ambiente fechado, né, e já se comprovou, né, cientificamente, tem papers publicando isso, que o coronavírus resiste por até 3 horas no ar no ambiente fechado. Então, imagina numa sala, eu sou professor, tá bom? Numa escola, tu consegue às vezes, dependendo, uma escola pública, estadual, municipal, tu pode ter 30, 40, 50 alunos numa sala de aula, uma sala de aula minúscula, todo mundo atolado. O pessoal dá uma tossezinha, tá? Esse vírus já pode se espalhar loucamente por um monte de gente. O pessoal vai voltar para casa, vai beijar os seus pais, os seus avós,
Cara, se tu não entendeu a importância de fechar estabelecimentos comerciais e educacionais e dos mais variados, perdão, Bolsonaro, mas tu não tá capacitado para ser presidente do Brasil frente a uma pandemia como essas. Tu deveria renunciar ao teu cargo e deixar alguém mais competente liderar com isso. Sei lá, nessa questão de saúde pública, aí fala nada, fica na tua casa, fica no Twitter espalhando coisas de tiozão, deixa o Mandetta falar em público, sabe? Deixa ele liderar esse problema, coloca ele de presidente interino pelos próximos 6 meses, sabe? Não sei se é possível, mas seria bem melhor do que ter esse tipo de discurso ignorante frente aos efeitos e como o próprio vírus funciona. E ele funciona assim. Ainda mais em situações de pessoas infectadas de forma assintomática. A coisa é muito grave, o Bolsonaro não tá vendo isso. E o pior é que as pessoas que gostam dele, que são fãs dele, acham que ele vai salvar a nação, elas não estão vendo isso também. É questão de vida ou morte aqui, não é simplesmente briguinha política dizer que a Globo tá errada. Para com isso, velho. Cresce, porra. E tem que ouvir mais 2 minutos de... Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. Ser raro não significa que não existe, tá? Tu junta todos esses casos fatais, coloca numa medida de proporcionalidade, tu vai ter pelo menos milhares de mortes dessas pessoas abaixo de 60 anos, tá? Tem muita gente que já morreu em função disso. Tem gente com a minha idade que tá problemática. Sem contar que grupo de risco não é apenas idoso acima de 60 anos. É pessoal que já tem problema respiratório. Tem criança com asma. Sabia disso? Com bronquite, bronquiolite, rinite, sinusite, qualquer problema respiratório pode agravar o sintoma frente ao que o coronavírus, o Covid-19, o SARS-CoV-2, o que ele faz no teu aparelho respiratório. Ele corrói a tua pele de dentro. Uma hora, de tanto ele corroer, se ele for grave e o teu sistema imunológico não aguentar, pessoas com AIDS pegar isso aí, elas estão ferradas, por exemplo. Depois de correr, a água do teu corpo, ela começa a entrar nos teus pulmões. Se correr de forma muito abrupta, o sangue do teu corpo entra no pulmão. E tu vai morrer afogado. Tu quer morrer afogado, cara? Tu quer correr o risco de morrer afogado sem nem ir na praia? 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim. 90% de nós não teremos qualquer manifestação. Como é que é? 90% ele falou aqui? Pera, deixa eu ver de novo. 90% de nós. De onde é que ele tirou esse número? 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Da onde é que ele tirou que 90% das pessoas contaminadas são assintomáticas? É sério, eu não vi nenhum paper científico falando que 90%... Porra, até que a gente tava bem, né? Tá certo que o nível de se espalhar isso aí ia ser absurdo, porque tu não tem nem como rastrear. Mas até que a gente tava bem, né? Não vai morrer, não vai ter tosse, não vai ter febre. Ele tirou um número, não sei de onde ele tirou esse número aqui. Parece que é só pra tentar tranquilizar a população. Só que qualquer pessoa minimamente informada vai ficar apavorada com o que ele tá dizendo aqui. É imbecilidade cristalina, da mais pura. Sabe? Parece que eu estou tomando um banho de imbecilidade aqui. Meu Deus, cara. É como se ele estivesse regurgitando e cuspindo imbecilidade. A gente tem que chegar perto, ouvir ele com máscara, tá ligado? Pra não respingar essa imbecilidade na nossa cara. Pra gente não contrair essa doença. Até que o pessoal brinca. Ah, o coronavírus não pegou no Bolsonaro porque nem o vírus quer essa desgraça pra ele. não quer se infectar com o bolsonarismo, né? Bizarro. E eu tenho certeza que ele tá infectado, cara. Se ele não tivesse infectado, ele ia usar o teste dele pra provar pra todo mundo e jogar na cara que ele tem razão. Mas ele não tá fazendo, então ele tá infectado, sim. Não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros. Como é que tu vai evitar transmitir o vírus para os outros se tu tá botando um monte de gente na rua em aglomeração numa escola, por exemplo? Ignorante. Cientificamente ignorante. Burro. Eu acho que burro é um termo até elogioso pro Bolsonaro, até porque o burrinho é um animal bonito, legal, ele é fofo, ele é dócil, né? Só que esse aqui é um burro agressivo. É um burro, sei lá, geneticamente modificado, sabe? Porque
É burro elogio. Especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse... Bolsonaro atleta? Como assim? Ele é atleta? Bolsonaro atleta? Tipo, eu sei que ele participou foi militar por um tempo aí, mas ele não chegou a ter uma carreira militar, né? Pelo menos não ampla. 30 e poucos anos da vida dele, ele é deputado, não sabe nem fazer flexão direito, então, atleta? Aliás, ele tá querendo tomar ele mesmo aqui como exemplo. Olha só, eu sou um idoso atleta que não teve nenhum problema com o coronavírus. Bolsonaro, tu tem que entender uma coisa, meu irmão. O problema do coronavírus não diz respeito a ti. Não tenta se colocar como se tu fosse prova de que tá tudo certo. Isso aí se chama evidência anedótica. Sabe o que é isso? Pesquisa no Google, aí se tu tem Google, tem internet, eu acho, né? Ou pergunta para algum assessor, tá? Se bem que o teu assessor é capaz de não te preparar bem, porque deveriam te alertar que esse discurso foi meio burro, né? Mas procura aí, evidência anedótica, tá? Qualquer coisa que aconteça na tua vida particular não é evidência alguma de que tu tem razão, tá? Não é. Vai olhar para os estudos científicos que estão preocupados justamente com evidências palpáveis. Faz isso, uma vez na vida, vai. Ou então finja que por tu ser atleta, logo tá tudo bem, né? Como se uma coisa tivesse a ver com outra, tá? Se contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Gripezinha ou resfriadinho. Eu imagino o pessoal da Itália ouvindo um presidente de um país como o Brasil falar isso. Vai falar para aqueles milhares de italianos que estão morrendo e não estão tendo leitos para serem atendidos. Vai falar para os milhares de chineses que estão morrendo e não têm leito para serem atendidos. Vai falar para os milhares de espanhóis, de americanos, de brasileiros, que em breve vamos sofrer muito com isso, que é só uma gripezinha. Fala isso. O impeachment vai vir mais cedo, eu acho. Como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Conhecido médico da conhecida televisão. Eu tá falando aqui do Drauzio Varela, que no começo ele, tipo, pessoal, vamos se acalmar, né? Ele tentou alertar o pessoal para não criar pânico. Agora o Drauzio Varela parece que voltou atrás, ele tá dizendo, o bagulho é grave. Depois que saiu o estudo do Imperial College of London, todos os cientistas que estão preocupados com papers e publicações científicas e testes laboratoriais, eles estão seguindo o parâmetro científico, eles estão dialogando com a comunidade. Tá? O Drauzio Varela, até onde eu sei, ele se retificou e mostrou que realmente a coisa não é tão simples quanto ele pensava. Ele estava vendo de uma forma distanciada do problema, porque ele não tinha as evidências disponíveis que nós temos hoje em dia. Tá? Então, parece uma indireta aqui pro Drauzio Varela e pra Globo. Tá? E tentando usar o Drauzio Varela e a Globo como se ele tivesse razão. Como se o Drauzio Varela e a Globo não tivessem mudado de opinião. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. Sim, o mundo busca, tu não. Tu é apenas o cara que tem que executar, tu é do executivo. Tu sabe as funções, né, do sistema político-econômico brasileiro? Tu tem o judiciário, tu tem o legislativo, tu tem o Ministério Público e tu tem o executivo. Tu é do executivo. Tu tem que executar as ações necessárias para o bem coletivo comum dos brasileiros. E não buscar dizer qual é o certo, qual é o errado, num nível científico sobre como tratar um problema de saúde global. Tu tem que ver quais são as evidências razoáveis, cientificamente falando, e executá-las. Né? Executar as saídas que foram comprovadas efetivas. Tu não tá fazendo isso. Tu não tá fazendo isso. Tá? Porque eu aposto que se tu for perguntar, aqui eu vou falar do Hospital Albert Einstein e da FDA, né? Se tu for perguntar para esse pessoal aí o que seria razoável fazer frente ao problema, provavelmente eles dizer, Bolsonaro, tem que ser supressão. E aí? Né? Provavelmente, muito provavelmente, dado que eles são médicos e cientistas, eles iam dizer, tem que ser supressão até a gente descobrir como lidar com o problema. A gente não sabe ainda. Né? E aí, tu vai aplicar a supressão ou não, Bolsonaro? Se eles falarem, é capaz de tapar os ouvidos, né, e fingir que nada aconteceu. Mas eles estão buscando tratamento, então tudo bem, né? FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19.
Comprovação da eficácia. Não está comprovada. Enquanto isso a gente faz como? Fica espalhando vírus? Não tem nenhum... É capaz de chegar a conclusões científicas sobre a cloroquina e aí não funciona. A cloroquina não funciona, pessoal. E aí? Daí passou 3, 4 meses até se comprovar que funciona ou não. E aí o pessoal tá morrendo loucamente, sabe? O sistema de saúde público quebrou. Como o Mandetta falou, né? Agora mês que vem pelas previsões, não vai ter leito mais sobrando. E aí você que tá aí me ouvindo, se passar uma febrezinha, uma gripezinha que tu não consegue mais respirar, não tem nem tratamento, né? Tem que morrer em casa. Tu quer mesmo passar por isso? Sério, tu quer mesmo passar por isso? Só pra defender o mito? Nosso governo ter recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para... Ok, vamos acreditar em Deus que tudo vai dar certo, né? Cara, acreditar em Deus ajuda quem tá em desespero. Ok, ajuda. Só que a gente tem que acreditar na ciência. É isso que tu deveria dizer, Bolsonaro. Eu acredito na ciência. A ciência vai nos ajudar. Não acreditar que Deus vai ajudar a iluminar os cientistas. Não. Isso aí é uma questão de tempo. É tudo uma questão de tempo. Que vacina vai existir, isso é certo. A questão é que talvez ela pode existir daqui 5 anos, como aconteceu com o Ebola, e o Ebola foi um sucesso na construção de vacina, o Átila já falou sobre isso. Demorou 5 anos para sair a vacina do Ebola, enquanto isso um monte de gente estava morrendo. E olha que o Ebola nem é tão infeccioso assim quanto o coronavírus. Ele tem sintomas muito agressivos na pele, né, pústulas, enfim. Mas ele não é tão infeccioso quanto o coronavírus. O coronavírus é extremamente infeccioso. Só de encostar alguém tu pode pegar. Tá? Tu quer mesmo esperar apostar e a ciência descobrir uma vacina daqui a 5 anos? Ou tu vai fazer tudo o que tu puder para atrasar que esse vírus se espalhe por todo mundo? Minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos... Vamos homenagear aqui os profissionais da saúde. Vamos então dar esse gesto caridoso. Olha só, que bom que os profissionais estão fazendo algo. Só que o que o Bolsonaro está fazendo na prática? O Bolsonaro na prática está entupindo o hospital. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo um monte de gente, dado que ele não está aplicando o regime de supressão necessário, está fazendo um monte de gente se arriscar, pensar que está tudo bem, que dá para circular por aí, dá para ir para a escola, tá? E esse pessoal vai contrair o vírus, vai passar mal e vai precisar de leito na UTI. Mas não vai ter leito. Ou seja, Bolsonaro está dizendo aqui, obrigado pessoal da saúde, vocês são demais, mas eu vou mandar aqui umas dezenas de milhares de pessoas para vocês atenderem e vocês vão ficar extremamente estressados nos próximos 6 meses. E talvez muitos de vocês morram por contraírem o vírus também. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Está dizendo uma coisa e fazendo outra. Recebe nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando. Sem pânico e sem histeria. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Ele está distribuindo pânico e histeria. Qualquer pessoa cientificamente informada sabe que o presidente não deveria ter esse discurso nesse momento. E o Bolsonaro está tendo. Ele está distribuindo pânico e histeria entre aquelas pessoas que sabem do problema. Pode não estar distribuindo entre os leigos que não sabem porra nenhuma e estão achando que está tudo bem, que basta confiar no mito. Ok, talvez ele não esteja acalmando esse pessoal. Mas ao mesmo tempo ele está deixando desesperadas as pessoas que sabem qual é a real proporção do problema. Irresponsável. Eu acho que cabe um processo de impeachment por crime de irresponsabilidade a nível de saúde pública. Acho que cabe. Desde o princípio, venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Pessoal, eu não sei o que pensar. Realmente eu não sei. Eu só sei que eu já fiz as críticas suficientes e necessárias, né?
sabe, eu acho que qualquer outro presidente seria um pouquinho mais responsável. Qualquer um dos que estavam disputando as eleições de 2018 provavelmente teria posições mais decentes para combater o problema. Onde é que a gente vai parar, eu não sei. Mas se Bolsonaro for insistente, se ele esperar a água bater na bunda para fazer alguma coisa que funcione, bom, a gente vai descobrir daqui a pouco, tá? Questão de tempo, é questão de tempo, não tem muito o que fazer, é questão de tempo. Então, lembrem do discurso do Bolsonaro quando verem que seus parentes estão ficando infectados ou quando vocês mesmos ficarem infectados. Tá? Lembrem do discurso do nosso presidente da República Brasileira, tá? Só isso. Então, um forte abraço, até a próxima.